O Podagon é um jornal em forma de podcast que nunca falha em trazer informações, mas que não se compromete em trazer a verdade. Boa noite. Bom dia. Eu sou o Luco, o jornalista que tem medo de ar. E eu sou o Nicolas, o jornalista que tem medo de trabalhar. E esse é o Podagon, seu horrível jornal de desinformação. Não era pra ser horripilante? É, mas a gente também não é lá essas coisas, né? É verdade. E com a chefe que a gente tem, então parece até que a gente tá num filme de terror. Eu ouvi o meu cargo sendo proferido em vão! Ah! A chefe tá aqui! Me respondam! Opa, chefinha, tudo certo? Vamos puxar a vinheta. Não acredito. Pois é, também não acredito que eles fizeram isso. Quem diria, né? Procedimento padrão. Puxa a vinheta, procedimento padrão. Ao chegar em casa, a noite é apenas um breu. Não se vêem luzes do lado de fora, e a única iluminação vem do abajur do lado do sofá. No chão, passando despercebido, há um papel. Você hesita, imaginando o que ele pode conter. Qual é a sua ação? Tá, eu pego o papel e eu abro lentamente. Rola 2 dados. Ah, eu tirei 1 e 1 e o meu atributo é 2. Você só falhava com 1, e foram 2 falhas. Você então abre o papel. E o que você vê não são letras, mas sim números. Muitos números. Esse papel é a fatura do cartão de crédito. E para saber se essa fatura é sua, Podagon nos dados. E nesse climinha de Halloween, vamos aproveitar que até hoje nossa repórter Sarah está presa na outra dimensão para nos poupar o trabalho de procurar notícias em outro lugar. Nossa, só de ouvir falar, dá até um arrepio aqui. Por causa da outra dimensão? Não, por causa do trabalho mesmo. Mas ela ficou presa no mundo de terror? Até onde eu sei, ela ficou presa na Saralândia, não? E tem algo mais assustador do que a própria mente, Nicolas? Afinal, ninguém sabe o que se passa na cabeça do palhaço. É com você, Sarah. Olá, Nicolas. Olá, Luco e demais ouvintes do... Como é que é o nome mesmo? Tem tanto tempo que eu tô aqui que eu nem me lembro mais. Nós estamos no Podagon, Sarinha. Ah, isso ainda existe? Que bacana! Bom, eu falo daqui de Saralândia, o melhor lugar para se estar quando você é, adivinha só, uma Sara. Os perigos daí não te prejudicam? Até prejudicavam, mas depois de tanto tempo, fiz até amizade com os maiores horrores da mente humana, tipo o medo do boleto. Então quer dizer que você descobriu como combater esse medo que cerca tantos brasileiros? Sim, só os brasileiros. Não, mas depois de tanto atraso, eles param de te cobrar. É tipo Podagon. Aí você foi pai. Eu diria cirúrgica. Mas, Sarah, isso é um jornal e precisamos de notícias. O que você tem para os nossos ouvintes? Ah, meninos, eu tenho uma notícia saindo do forno agora mesmo. Vamos iniciar a tour da Saralândia, passando por um dos terrores que carrego todos os dias. O medo da luz acabar quando eu tô com pouca bateria no celular. Para nos iluminar com alternativas para essa situação, convidei o seu Daniel, o zelador da Saralândia. Olá pessoal, eu sou o Daniel e não é uma Sarah fazendo uma voz diferente. A primeira dica que eu dou geralmente resolve esse problema. Paguem a luz. Mas, seu Daniel, teria uma outra alternativa para solucionarmos isso? Até tem, mas aí precisa fazer gato, o Ibama vai ser acionado, a Light e a Enel vão fazer barraco, coisa que já tá cheia na Saralândia. E aí não é legal. Bom, fica aí a voz da experiência. Paguem seus boletos. Realmente, seu Daniel é o iluminado. Ixi, que coisa. Falando em coisa, Soubemos através de nossas fontes confiáveis Que não sou eu. que o palhaço da Saralândia está desaparecido. segundo relatos, o mesmo se escondeu após desistir de sua psicóloga, pois não via resultados. Parece que no fim, nem mesmo a psicóloga sabe o que se passa na mente do palhaço. Nós, do Podagon, conseguimos uma entrevista exclusiva com o palhaço sumido, que mostraremos a seguir. Podagon na entrevista. Essa foi a nossa entrevista com o palhaço que sumiu. Vamos tentar marcar uma próxima entrevista com ele quando o encontrarmos, para que assim ele talvez tenha voz na fala. Enquanto isso, não há nada mais aterrorizante do que trabalhar. Então,
Por que escrever as notícias se podemos pedir para os ouvintes fazerem isso por nós? Não apenas trabalhar, como também pronunciar esse nome gigante que demos pro título. Enquanto não pensamos em algo menos assustador, Podago no áudio. Notícia imobiliária. A partir de 2 de fevereiro de 2026, toda criatura não natural residente em um imóvel passará a pagar o IAR. IAR é um imposto sobre assombração residente. A medida traz polêmica. Muitas pessoas se questionam como uma criatura que não ocupa espaço físico é obrigada a pagar por esse mesmo espaço. Vamos com as medidas. Seres com mais de 3.000 anos serão isentos. Contudo, seres com menos de 3.000 anos terão que pagar proporcional à renda de 20% da época de sua morte, ou criação, ou invocação, ou assimilação, ou... quê? Possessão? Bom, seguindo. A quantidade de quartos do imóvel também será levada em consideração. Um espírito, demônio, afim, ser não natural que assombre residências com mais de 3 quartos terão um acréscimo de 5%. Aqueles que atuam em apenas um cômodo receberão redução de 10%. A medida ainda não é clara sobre os... Meu Deus, eu não consigo falar! A medida ainda não é clara sobre as assombrações que ficam em veículos. O IARV ainda está sendo discutido. Será que sua Belina assombrada, que liga às 4 da manhã, sai para fazer drift no meio da madrugada, terá que pagar? Ficamos atentos. Primeiro de tudo, é realmente lamentável essa taxação do governo que, não contente em taxar tudo que era material, agora também taxa o imaterial. Além do desrespeito com os mais velhos, sendo eles da terceira idade ou da 14ª idade. E além dessa notícia preocupante, eu notei também que o meu fantasma da dislexia não atacou nessa gravação. Será que ele se perdeu por aí? Eu espero que ele não esteja perturbando ninguém. Enquanto ligamos para os caça-fantasmas para recuperá-lo, Podago no áudio. Boa noite. Estou aqui na frente do cemitério Bendito Barreto, na zona oeste da cidade, onde vizinhos e passantes alegam ter vivido experiências assustadoras no último mês. Eu estava aqui passando ontem à noite, indo para o ponto de ônibus depois do trabalho, e do nada senti uma respiração forte na minha nuca, como se alguém estivesse esfregando uma barba no meu ombro. Uma voz falando: se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Como podem ver, camaradas Luco e Nicolas, isso me parece um caso clássico de assombração pelo fantasma do comunismo. Aqui quem fala é Luísa Aguiar para o Poda. Bota na cabeça que estilo não é má. Aí, Toquinho DJ, faz o sample de guitarra. Pelos relatos de nossa repórter, vemos que o fantasma do comunismo nos assombra até hoje. Mas será que ele está ciente da nova taxa informada pelo nosso repórter Paulo? O quê? Novas taxas? Não, não. Vocês não vão me obrigar a financiar o capitalismo. Não sei, mas parece que nosso editor foi momentaneamente possuído pelo velho barbudo, e não é o que distribui presentes. Sim, esse redistribui presentes. E foices. E martelos. Bom, após o horror que foi ouvir essas notícias... Horror porque deram medo ou porque foram muito ruins? Os dois. Para encerrar o programa de hoje, temos uma notícia triste. Mais uma vez, as obras na avenida principal da Saralândia foram prolongadas para o ano seguinte, dificultando a passagem de habitantes e atrasando seus serviços monstruosos. Buscamos a opinião de nosso especialista no oculto e em sobrenatural. Sim, ele viu todas as temporadas. Para entender se é verdade que falta a mão de obra, de matéria-prima, de matéria-tia, de matéria da família toda,
Falta de vontade de trabalhar e incentivo fiscal do governo de Saralândia atrapalha a execução real e imaterial dos serviços da comunidade MPBE, monstros, pesadelos, boletos e entidades que usam esse meio de transporte diariamente. É com você, Sara. É isso mesmo, estou aqui acompanhada do especialista do Podagô para saber se é verdade que a falta de mão de obra, de matéria-prima, de matéria-tia, de matéria da família toda, falta de vontade de trabalhar e incentivo fiscal do governo de Saralândia atrapalha a execução real e imaterial dos serviços da comunidade MPBE, monstros, pesadelos, boletos e entidades, que usam esse meio de transporte diariamente. Sim, é verdade. Está comprovado que é verdade que a falta de mão de obra, de matéria-prima, de matéria-tia, de matéria da família toda, falta de vontade de trabalhar e incentivo fiscal do governo de Saralândia atrapalha a execução real e imaterial dos serviços da comunidade MPBE, monstros, pesadelos, boletos e entidades, que usam esse meio de transporte diariamente. Devolvo a palavra a vocês do Podagô, que não aprenderam a fazer uma piada diferente. Não é que a gente não tenha aprendido. É que um time que tá ganhando só se mexe se ficar muito óbvio que é esquema de aposta. E muito obrigado, Caio, por confirmar que é verdade que a falta de mão de obra, de matéria-prima, de matéria-tia, de matéria da família toda, falta de vontade de trabalhar e incentivo fiscal do governo da Saralândia atrapalha a execução real e imaterial dos serviços da comunidade MPBE, monstros, pesadelos, boletos e entidades que usam esse meio de transporte diariamente. Após mais uma confirmação da verdade, encerramos o jornal de hoje anunciando o Apoia-se, que foi feito para resgatar nossa repórter Sara. É só você visitar apoia.se/oficialpodagol e virar padrinho de graça por apenas R$ 3,99. Com 10 apoiadores, nós já pagamos o editor. Com 20, compramos um isopor. Com 30, choramos de dor ao cair da cama e acordar, né? Ué, vocês ainda não têm dinheiro pra me resgatar? Quanto tempo ainda vou ficar aqui? Pelo amor de Deus, apoiem o Podagô. Eu quero sair desse lugar. Sempre que você pensar em pegar um ônibus ou comprar uma goiaba, lembre-se de apoiar o Podagô para libertar a Sara. Hashtag liberdade para Sara. Hashtag o patrão ficou maluco. Hashtag socorro! Nós nos vemos no próximo episódio. Podagô no encerramento. Oxi, e eles já foram embora? Tudo eu nessa casa. Alô? 7? 7 o quê? 7 dias? 7.000. O que você tá devendo pro Serasa, senhor? Eu sou a Samira daqui do banco Saragó e queria confirmar se estou falando com o senhor Rafael. Deus me livre, conheço isso aí não. Nunca devi ao banco e nunca vou pagar o que devo. Esse aí que você falou já deve estar até fora do país. Ufa, me safei dessa. Se não fosse esse maldito salário, eu não precisava ficar fugindo do país, que é muito mais barato do que pagar esses juros abusivos. Eu, hein? Ah, vocês ainda estão aqui? Já acabou! Circulando, circulando! Isso é tudo, pessoal!